Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, para a glória do Senhor, estamos aqui para compartilhar um pouco do Evangelho, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, louvado seja o nome do Senhor. No vídeo passado eu disse que estaria trazendo um assunto bem relevante relacionado a Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 16 em diante, onde Paulo fala sobre o fruto da carne, fala sobre o fruto do Espírito. E eu quero trazer um pouquinho para nós aí, um pouquinho do que Paulo aí quis ensinar, o povo daquela época e trazer para nós nos dias de hoje. Eu quero dividir esse vídeo em 3 etapas. Primeiro eu quero falar o que é o pecado. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é o pecado, não compreendem o que é o pecado, Então eu quero falar um pouquinho sobre o pecado, depois eu vou estar falando sobre o fruto da carne e vou falar também sobre o fruto do Espírito. Amém? Então peço você que fica ligadinho aí e acompanha os vídeos, amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então, Que Deus abençoe vocês. Quero mandar um abraço aí para os meus amigos que têm me acompanhado, têm dado aí essa força, esse apoio para continuar aí gravando os vídeos relacionados à palavra do Senhor, amém? Manda um abraço para o André, manda um abraço para o Rony, para o Alessandro, manda um abraço aí, para os pessoal aqui da igreja. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que eu tenho conhecido aí na rua, no dia a dia do trabalho, que têm entrado, acessado aí o YouTube, eu mando meu abraço para vocês, que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Eu peço a vocês, curte e compartilhe, amém? Se você está com sua Bíblia aí, abra comigo lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, amém? Nós vamos ver aqui que Paulo ele escreve para o povo de Gálatas, e só quero frisar um pouquinho a respeito do que é o pecado, amém? Paulo ele vai dizer assim, digo porém andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A gente já começa aqui a observar que Paulo ele nos dá um direcionamento, porque podemos andar de 2 formas, ou conduzido pelo Espírito, ou sendo conduzido pela carne. Quando nós somos conduzidos pela carne, nós vamos inclinar para as coisas que satisfazem as nossas vontades carnais. Mas quando nós levantou a nossa mão e aceitamos ao Senhor como nosso único suficiente Salvador, então nós já não somos mais conduzidos pela minha carne, pelas minhas paixões, pelos meus desejos, pelas minhas concupiscências, mas eu sou direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que ele começa a me conduzir. E Paulo ele começa a dizer, digo porém, ele dá um direcionamento, ele dá um clareamento, ele te dá uma direção. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós sabemos que o mundo é mau, que as paixões do mundo são grandes, são numerosas, tudo tem atraído o desejo da carne. Mas quando nós somos inclinados para o Espírito, nós andamos da maneira que o Espírito quer. A palavra vai dizer assim, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não faça o que queres. Então a gente começa a ver que começa a haver uma batalha. Essa batalha a gente não consegue ver com os olhos físicos, é uma batalha espiritual. Como eu disse aqui, uma vez que nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, nós já somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então a carne ela começa a enfraquejar porque nós vamos desejar aquilo que vem do alto. Jesus certa vez ele disse para os seus discípulos assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar as coisas que vêm do alto. Quando nós começamos a viver no Espírito, o que é viver no Espírito? Poxa, eu entendo que hoje eu me tornei uma nova criatura, eu me entendo que hoje eu sou uma pessoa separada do mundo, por isso que usamos a palavra santo. O santo não quer dizer que temos uma auréola na cabeça, umas asinhas nas costas, mas quer dizer que nós somos separados. Então eu já não vivo mais da maneira que eu vivia antes, então eu já não ando mais da maneira que satisfaz a minha carne, satisfaz a minha vontade. Hoje eu entendo que eu faço aquilo que agrada ao Senhor, então eu começo a ter uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de separação, uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então isso é inclinação para o Espírito. E a inclinação da carne é satisfazer tudo aquilo que enche o coração, tudo aquilo que traz prazer carnal. E Paulo ele vai nos ensinar sobre isso. Então o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus.
Muitas das vezes as pessoas acham que o pecado é só algo espiritual, é algo, né, de magia negra, mas não. Viver no pecado é viver fora das promessas de Deus, fora dos mandamentos do Senhor. O pecado nos afasta de Deus. Então toda vez que eu satisfaço a minha carne, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus, eu estou perdendo essa conectividade com o Senhor, eu estou me afastando daquilo que Deus ele mais quer. Então a gente começa a entender, ele vai dizer aqui, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ele vai dizer assim, se nós somos guiados do Espírito, nós não estamos debaixo da lei, né? Como Moisés ali instruiu ali as leis, né? É assunto para outro vídeo. A gente vamos ver que quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, eu começo a deixar de pecar. Irmãos, o pecar, a gente sabe que todo dia a gente peca, não tem como. Eu peco, vocês pecam, nós pecamos. Só que é algo diferente. A gente pecamos porque cometemos uma falha e o Espírito Santo de Deus que está em nós nos direciona, nos ensina a nos arrepender daquilo que fizemos, né? Mas a pessoa que tem uma vida em pecado acha que tudo é normal. Então ela começa a satisfazer a sua carne, começa a ter uma conduta má, começa a ter uma vida má, uma vida que não agrada o coração de Deus, não se preocupa com as consequências. Então começa a se aprofundar, né, em tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mais para frente, no próximo vídeo, na hora que nós for falar sobre o fruto do pecado, nós vamos ver o que é o fruto do pecado. E também nós vamos ver o que é o fruto do Espírito. Porque o pecado, ele gera fruto, né? A carne, ela gera fruto. O Espírito também gera frutos. Então nós vamos ver a diferença desses frutos. Então eu entendo que o que é pecado é aquilo que me faz satisfazer a minha carne. Eu entendo o que é pecado é aquilo que me faz distanciar do Senhor. Eu entendo o que é pecado é não cumprir os mandamentos de Cristo, não atentar para a palavra do Senhor e as suas doutrinas, né? Não doutrina do homem, tá? A doutrina da palavra, que é a direção do Espírito Santo de Deus. Então a gente começa a entender, né, o que o Paulo está dizendo para o povo de Gálatas. Quando você começa a ler ali Gálatas, a gente vamos ver ali que o povo começou, né, a crescer grandemente, e ali começou também a entrar outras doutrinas, outros ensinamentos, outros evangelhos, né? Não é o meu foco aqui, né, nessa live, nesse vídeo, mas nós vamos aí tratar também disso mais para frente. Então eu quero que você fique conectado, né? Eu vou trazer aí mais para frente o fruto do pecado, o fruto da carne e o fruto do Espírito, amém? Então que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. É simplesmente uma prévia do que nós iremos tratar aí mais para frente, amém? Então fique conectado. Hoje nós entendemos o que é o pecado. O pecado é satisfazer o desejo da nossa carne. O pecado é andar fora dos parâmetros de Deus, amém? Então Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Curte e compartilhe, fique na paz e Deus vos abençoe.